A gente fala agora de um assunto que mexe com a vaidade e com a saúde. Para ficar com a pele lisinha, livre dos pelos, muitos homens e mulheres recorrem à depilação. A dor é deixada de lado quando se pensa no benefício. O pelo arrancado pela raiz demora mais tempo para crescer do que quando é tirado pela lâmina de barbear. O problema é que passar por esse procedimento sem observar alguns detalhes pode significar risco à saúde, irritação, mancha, alergia, pelo encravado, doenças de pele. Então, olha, para não correr perigo, fique atento ao que a gente vai mostrar agora. A repórter Bianca Carvalho está numa clínica escola no Recife e vai trazer as orientações para a gente, por exemplo, o que deve ser observado num profissional ou num salão que oferece o serviço de depilação. Bianca, bom dia para você. É importante sempre usar luva? É importante ser bom dia a todos, é importante usar luva, é importante usar touca e é importante usar máscara. A pessoa chega num lugar para fazer depilação, tem que olhar, porque é o bom senso também, né, Você olha de lado e vê a higiene do lugar. Por exemplo, aqui, se você estiver só nisso aqui, ó, sem nada, sem esse papelzinho, tu ia se sentir segura? Alguns dias não se sente segura porque a gente não sabe quem deitou aqui antes, que tipo de higienização foi feita, então é mais seguro que tem isso aqui que é descartável, que a gente sabe que vai ser retirado depois. A gente está falando da FACIP, que é a Faculdade Integrada de Pernambuco, são 9 cursos, Mira, que é uma escola clínica também, né? Então são 9 cursos que acontecem aqui, um deles é o curso superior de Estética e Cosmética. Todo esse pessoal aqui que está fazendo depilação nesse momento é aluno do curso. E claro que a gente tem as pessoas que também estão aqui porque vieram fazer depilação. Homens e mulheres, a procura é crescente pelos homens também, hoje, Meire, por depilação. Eu vou conversar com a professora e coordenadora do curso, Ivanacha Carneiro. Bom dia, Ivanacha. Bom dia. Primeiro pergunta para você, que tipos de cera que a gente tem? Hoje a gente vai mostrar, né, aqui. Hoje a gente trabalha com uma grande quantidade de ceras, isso em marcas diferentes, mas em tipos diferentes. Hoje a gente trabalha com a cera quente, cera fria, a gente trabalha com essas ceras industrializadas, na verdade, porque hoje a gente foca o trabalho com a Anvisa e a Vigilância Sanitária autorizando essas ceras, mas a gente tem cera negra, ceras que vai ser específico para cada tipo de pelo, feita com maracujá, com camomila. Aqui seria assim, né? Aqui. Na verdade a gente tem as ceras quentes que elas podem ser trabalhadas através de micro-ondas e através dessa maquinazinha que a gente chama termocera, que aí é interessante para o profissional, porque ele não vai estar com uma grande quantidade de material, ele vai estar descartando, ele vai utilizar só aquela do profissional, então aqui é um ambiente pequeno, a gente derrete para o cliente que vai estar usando naquele momento e depois a gente despreza. E tem essas de refil, né, que a gente bota nesse tipo de máquina também quentinho, né? Essa cera de refil, ela é uma temperatura menor e a gente vai colocar no equipamento que a gente chama rolon, e esse equipamento a gente vai passar num papel que é chamado de TNT, descartável, e vai ser descartado. O interessante é a gente não estar passando esse material que seria o rolon na pele do cliente, porque a gente utilizou por muito tempo isso aí. E aí o que é que acontece? A gente pode ter uma área com lesão e contaminar outra área. E tem gente que iria reaproveitar esse rolon para outra pessoa. Então, questão de higiene a gente não pode mais fazer. A gente pega um rolon, passa no papel, coloca na pele do cliente e, consequentemente, depois a gente joga fora esse papel, descarta. E essa cera pode ser reaproveitada naquele momento, ser derretida novamente, porque a gente utilizou na parte em relação ao TNT, não na pele do cliente. Certo. Oi, peraí que Meire quer participar dessa conversa, Ivanacha. Meire. Isso, bom dia, professora, eu queria saber da senhora bem direitinho sobre esse reaproveitamento, para as pessoas em casa não ficarem pensando que um cliente teve uma cera usada e o outro cliente teve a mesma cera. E a exposição ao sol depois que se faz essa tal depilação? Na verdade, o que eles têm que observar é, geralmente no espaço, em relação a reaproveitar, existia um grande tempo o pessoal falar da cera negra, que essa cera era reaproveitada. Então, a gente tem uma linha de produtos que trabalham realmente com cera negra, que é uma cera específica, é a cor dela, feita realmente com material para aquela coloração, e a gente tem gente que utiliza realmente em reaproveitar. Então, os cuidados que você tem que observar é ver no espaço se no ambiente ele está descartando a cera num lixinho separado, porque aí você já, poxa, porque ele não está jogando no lixo, está jogando papel, que está jogando as outras coisas. Então, pode ser que ele vá pegar aquela cera, derreter novamente e reaproveitar. Muita gente diz que
colocou a cera para derreter em uma temperatura, como ela vai esquentar, ela iria matar os micro-organismos, que a gente vai estar com bactérias, fungo, a parte de vírus, mas isso não acontece, porque a gente tem bactérias que vai ser resistente a uma temperatura mesmo em alta concentração. E a história, Vanessa, de exposição ao sol, pode tomar sol antes ou depois de fazer depilação? O ideal é não, porque o sol é uma agressão solar. Quando a gente se bronzeia, o que é que acontece? O nosso organismo está entendendo que ele precisa escurecer para proteger a pele dos raios solares. Então, o ideal é que antes da depilação não faça isso e logo em seguida também não, porque a pele ela vai estar sensibilizada. Então, fora isso, a gente tem a parte dos ossos, que são os poros. E aí, consequentemente, a gente pode ter uma complicação, areia do mar, tudinho, para poder ter esse problema. Me diz mais uma coisa, e pelo encravado? Tem gente que encrava aqui uma beleza, toda hora fica aquele pelo dentro assim que ninguém aguenta. O que é que faz para não encravar? Hoje a gente tem alguns artifícios que a gente trabalha antes, ensinando ao cliente e até depois da depilação. Então, uma coisa que a gente utiliza muito é a parte da esfoliação. Então, faz a esfoliação, usa produtos realmente para poder ajudar a sensibilização. E nessa esfoliação, o importante é fazer depois da depilação, uns 3 dias, porque aí os poros já vão estar fechados direitinho e a gente não vai ter a irritação da pele. Outra coisa que a gente faz é orientar para o cliente que fez depilação de perna, de coxa, não está utilizando roupas apertadas, porque isso aí dificulta o crescimento do pelo. Tá certo? Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso, Vanessa. E tem uma dica que é boa também, que é não tomar banho de mar, viu? Quando eu faço depilação, tomo banho de mar. Arde, que é um terror. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso. Vamos ouvir aqui as pessoas que estão fazendo depilação. Você em casa deve estar pensando, né? Tá doendo ou não tá? E esse rapazinho aqui, tá sentindo dor ou não tá? Já eu falo sobre isso e vou falar também nele sobre a fiscalização que é feita sobre esse exercício dessa atividade de depilação. É já já. Até já então, Bianca. E a gente volta a falar sobre os cuidados na hora de fazer a depilação. Um procedimento aparentemente simples que homens e mulheres costumam passar para ficar com a pele livre dos pelos por mais tempo. A cera pode transmitir doenças ou causar lesões na pele, de acordo com especialistas. Para evitar prejuízos à saúde, é importante observar a higiene do local que oferece a depilação e se o profissional é qualificado para fazer esse serviço. Mas será que existe fiscalização nesse setor? É o que a gente vai saber agora com a repórter Bianca Carvalho. Bianca, quem desconfiar do local, do produto, do profissional, pode fazer a denúncia de que forma? A quem? Pronto, vai ser o seguinte, Miro, como a gente está falando para o estado inteiro, então cada município faz a denúncia para a sua Secretaria de Saúde. No caso do Recife, é para a ouvidoria. A pessoa liga para o 0800 281 1520, porque a gente é leigo, né? A gente não sabe, a gente desconfia de que alguma coisa ali não está legal. Aí a gente liga e pede, porque a Secretaria que tem que mandar alguém para checar se aquilo está certo ou errado. Como eu prometi para você e para o telespectador que ia conversar com as pessoas, eu imagino os homens como devem estar agora pensando, eu não passo por um negócio desse nem a pau, veja só, passar pelo que Leandro está passando agora, mas vai, Leandro, tá vendo? Um pouquinho. Né? Mas vale a pena. Um pouquinho porque tu quer parecer forte ou porque tá doendo um pouquinho? Não, tá, mas pra quem já é acostumado, realmente é uma dor que dá pra aguentar. E tu fica quanto tempo sem barba? Uns 15 dias a 20. Então vale, né? A dor vale, né? Só o fato de você não estar fazendo frequentemente de 8, 15 dias, vale a Tu pena. faz aqui a barba e o que mais? Eu faço o tórax e as axilas. Aff, Maria, corajoso mesmo. Deixa eu falar aqui agora com Priscila, que é estudante. Priscila, você está fazendo o quê? Só perna hoje? Só perna, meia perna. E você só faz depilação ou às vezes também usa gilete? Às vezes uso gilete. Porque nem sempre tem coragem, né? A depilação é melhor que clareia a pele, né? É bem melhor. Olha aí, outra dica vinda de Priscila agora. Saber aqui de Jocilene. Jocilene fez o que hoje, Jocilene? Axila. Olha, tem gente, eu não sinto dor na axila não, mas tem gente que diz que a axila, essa puxadinha aí é um terror. Dá pra aguentar. Tá acostumada já? Já. Tá certo. Aí, gente, depois de todo esse procedimento aqui, nem todo lugar tem isso. Você que faz depilação vai dizer, no lugar onde eu faço não tem isso não. Aqui nessa clínica tem. Esse procedimento aqui, que é o uso desse aparelhozinho de alta frequência, que é um aparelho de limpeza para matar bactérias. Isso é feito depois da depilação. Isso que a gente está vendo aí. Agora eu vou conversar com Rosemary Soares, que é gerente dos serviços, Salles, que é gerente dos serviços de interesse à saúde aqui do Recife. Vem cá, Rosemary. Muita gente que está assistindo a gente agora deve ter pensado assim, poxa, eu faço depilação há um tempão e no lugar onde eu faço não tem isso tudo. Quando é que a gente deve chamar vocês e deve achar estranho? Está errado, não é para ser assim. Bom dia. Bom dia.
Bem, é o seguinte, todo cliente que usa o serviço de estética e depilação deve estar preocupado exatamente com as condições sanitárias do ambiente e, pelo menos, procurar saber se ele está licenciado. Né? Se houver alguma intercorrência do tipo alergia, né, foliculite, ele pode nos procurar denunciando, nós vamos até o local verificar exatamente as condições higiênico-sanitárias desse ambiente. E a cera? A gente pode pedir para olhar se aquele lugar está jogando aquela cera que foi usada fora mesmo. A gente pode dizer, eu quero ver. O cliente tem que estar atento a todo o material que é utilizado durante o procedimento. Ele precisa ser individual e descartável, tá certo? Então, a cera, ao ser utilizada no cliente, ela precisa ser descartada. Ela não pode ser reaproveitada. E se manchar a pele? A pessoa pode reclamar depois e ligar para vocês também, que eu escuto muita gente dizer isso. Minha pele ficou manchada, o buço ficou manchado, ficou feio. Bom, o cliente tem que saber se realmente o organismo dele está capacitado a receber aquele procedimento. Porque tem pessoas que realmente apresentam uma alergia ao produto e isso é passível. Mas o profissional que atende, ele recomenda não tomar sol, não usar determinadas substâncias agressivas como desodorante ou cremes, né? Ou determinados tipos de procedimento. E cera caseira de jeito nenhum? Não. Cera caseira nem pensar porque é uma questão de manipulação. Aquela coisinha de mel com limão, não sei o quê? Não. Ela é manipulada e pode haver contaminação nessa manipulação. Então vai em contato com a pele do cliente e provoca foliculites e outras dermatites. Essas que a gente compra no supermercado, isso presta? Aquela coisa que até que parece um aparelhozinho mesmo. Se tiver registro da Anvisa, é um tipo de produto recomendado. Agora, precisa saber se você pode utilizar. Então, é como a gente recomenda, procure um profissional competente, com formação profissional, que pode lhe orientar. Tá certo, Rosemary. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente está voltando agora para o estúdio com ele, que eu não sei, Miri, se você sofre como eu sofro. A depilação é bom porque a gente fica livre um tempão, né? E lá agora é dói. É costume, o povo diz, não vai doer não por um tempo, mas dói, sempre dói.